Pessoal, começando mais um Quais Reflexões. Fiquei meio sem tempo de postar vídeo, mas hoje a gente está voltando com tudo e com um assunto, um tema muito legal e muito forte, que é um dos maiores obstáculos que a gente tem para ter uma vida crucificada, para ter uma vida de intimidade com o Senhor. Vamos ler rapidinho em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te firme no teu próprio entendimento. O que esse versículo diz? Que nós não devemos ter autoconfiança. Eu vou pegar aqui como exemplo a vida de Paulo. Paulo era um homem grande, um homem poderoso, né? Paulo confiava em Deus, mas ele não confiava nele. Então o nível de autoconfiança de Paulo era baixíssimo, porque o nível de confiança em Deus era altíssimo. Então era inverso. Ele tinha pouca confiança nele, mas ele tinha muita confiança em Deus. Por isso que Paulo foi um grande homem de Deus. Por isso que Paulo foi imensamente usado por Deus. Então, chegamos ao ponto que a autoconfiança é o grande obstáculo, um dos grandes obstáculos para uma vida crucificada, para uma vida de intimidade. A nossa natureza de homem, ela inclina muito facilmente para nós mesmos. A gente não é nada na realidade, mas a gente pensa que a gente é muita coisa. A gente não tem fundamento para pensar isso, mas a gente pensa que tudo é a nossa força, tudo é por meio nosso. A gente não entende que tudo é por meio de Deus, tudo é por meio dele, nada é nosso. Amém? Infelizmente, a gente não consegue discernir isso muito fácil. A gente não consegue separar que nós, por nosso meio, nossa força, não somos nada. A gente não consegue entender que toda a nossa virtude, toda a nossa graça não é nossa, é de Deus, vem por meio dele, certo? Então a autoconfiança, ela de certa forma, ela usurpa Deus, porque a gente pensa que foi a gente que conseguiu tal coisa, mas a gente acaba roubando, tomando de Deus, não damos o mérito a Ele. Então a gente usurpa Deus quando a gente é autoconfiante. Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Não diz assim, porque por meio meu e para mim são todas as coisas. Diz por meio dele, por meio de Deus são todas as coisas. Um exemplo aqui legal, que reflete bem o que acontece com a gente. É o exemplo da Lua. Se a gente pudesse perguntar para a Lua o que ela acha dela mesma, o que você acha que a Lua falaria? A Lua ia falar para você assim: eu sou demais, eu ilumino tudo, deixo tudo lindo e todo mundo fica babando em mim. Certo? Mas aí você indagaria a Lua e falaria assim: não, Lua, você está errada, a gente já estudou, já descobriu que você não tem luz, você só reflete luz. Ou seja, é o que acontece com a nossa vida, irmão. Acontece o seguinte: a gente começa a ter autoconfiança. Até porque o mundo prega a autoconfiança. O mundo, ele prega que você é capaz de tudo, que se você for atrás, você faz tudo e não precisa de Deus. É tudo por meio das pessoas. Elas se vangloriam, elas se acham, pensam que tem a força, né? Eu estou falando que isso é errado, por exemplo, você querer ter autoconfiança no seu trabalho, no seu estudo, não. Mas o mundo prega isso. Mas é o contrário. A gente só reflete Deus. Então tudo é por meio de Deus. Outro exemplo muito legal é o exemplo de quando a gente grava e nos escutamos falando. Você já percebeu que a maioria das vezes você se escuta falando e fala: nossa, misericórdia, credo, que horror, né? Então é a mesma coisa que acontece na nossa vida com Deus. Porque nenhum homem sabe como é fraco, até ser exposto por Deus.
E nenhum homem quer ser exposto. Nenhum homem quer que a sua fraqueza seja exposta. Então guarde isso. Nenhum homem sabe como é fraco até ser exposto por Deus. Entendemos que a autoconfiança é um dos maiores obstáculos para ter uma intimidade com o Senhor, para ter uma vida crucificada. E Deus, Ele nos ama de tal forma que Ele usa de alguns meios, tá, para quebrar essa autoconfiança, quebrar esse orgulho. O que eu vou falar agora pode ser bem contraditório para a maioria das pessoas, porque as pessoas, quando vão na igreja, por exemplo, buscam cura, né? Mas Deus, Ele impõe algumas disciplinas físicas. Você quer ver o maior exemplo? A vida de Jó. Jó era bom, mas sem problema. Jó sabia que era bom. Então a autoconfiança começou a tomar conta dele. Ele começou a, de certa forma, querendo ou não, pensar que não precisava de Deus, tá? E Deus encontrou uma maneira de trabalhar, de quebrar esse orgulho, de quebrar essa autoconfiança na vida de Jó. Entenda o que eu estou querendo dizer. Quando você, não tem problema você ser bom, mas quando você sabe que você é bom, Deus não vai conseguir te usar de uma maneira completa, porque a sua autoconfiança vai começar a tomar conta de você. Então, já quando você é bom, mas você não sabe, quando você não tem autoconfiança, Deus trabalha de maneira sobrenatural na sua vida. Mas quando você tem muita autoconfiança, igual acontecia com Jó, ele era bom e sabia, Deus vai usar de algumas maneiras para quebrar o seu orgulho. Isso é amor, gente. Deus quer nos ensinar. Então, Jó, ele sofreu danos físicos, doença, ele ficou doente. E ele ficou doente para que essa autoconfiança e esse orgulho fosse quebrado. Então, percebeu? O problema das pessoas, a maioria das pessoas, elas vão na igreja atrás de uma palavra inspiradora, de uma palavra que vai fazer ela sair de lá sorrindo, alegre, ou a pessoa vai na igreja porque quer diversão, né? Muitos jovens vão atrás na igreja porque é divertido e acham tedioso a palavra de Deus simples e básica, como ela é, de certa forma. Então as pessoas vão muito atrás de Yahweh, né? E quando escutam uma palavra de dor, elas escutam e ignoram. Mas essa é a verdade. As pessoas vão em busca de cura, e eu estou aqui falando de dor. Eu estou aqui falando de disciplina física. Mas Deus trabalha assim, irmão. Deus, Ele te ama tanto que Ele quer te ajudar. Ele quer te mostrar o caminho certo. Então Ele usa dessas maneiras, entre aspas. E a segunda maneira que Deus pode trabalhar para quebrar a sua autoconfiança e o seu orgulho são as provações, são as tentações extremas. Ou seja, quando nós somos convertidos e aceitamos a Jesus, a gente tem a mania de pensar que agora estamos cheios do Espírito Santo e vai estar tudo lindo, não vou ter problema nenhum, minha vida mudou, agora começou a ficar tudo perfeito. Não vou ter mais problema, não vou ter mais doença, não vou ter mais nada. Mas, de novo, está errado isso. Está totalmente errado isso, irmão. Por quê? Por que está errado? Porque a Bíblia mesmo nos diz que Jesus, depois que ele foi cheio do Espírito, ele foi passar por tentações no deserto. Então isso vai acontecer na nossa vida. Quando a gente estiver cheio do Espírito, quando a gente estiver muito próximo de Deus, vai começar a vir tentação, vai começar a vir lutas, provações. E o grande problema é que quando começam a chegar essas provações, essas tentações, nós cristãos temos a tendência de querer jogar a toalha. A gente quer jogar tudo pro alto, a gente fala que nós não somos bons o suficiente para Deus, que Deus não nos ama. E é mais uma prova de amor, porque Deus, ele quer nos ensinar
de certa forma, o último obstáculo que temos para ter intimidade com Ele, que é a autoconfiança. Certo? Então, quanto mais perto você, lembre-se disso, quanto mais perto você estiver de Deus, mais forte vai ser a sua tentação, a sua provação. Isso é meio contraditório, né? Poxa, eu estou com Deus, eu aceitei Jesus, minha vida era para melhorar, ficar perfeita, agora está tudo vindo contra mim. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais difícil é. Mas isso é uma maneira de Deus quebrar o seu orgulho, a sua autoconfiança e você se aproximar cada vez mais dele. Então, pessoal, é isso que eu tinha para deixar com vocês, compartilhar com vocês. Espero que vocês não me entendam errado o que eu quis passar aqui. E, por favor, curta o vídeo, comente, pergunte, dê sugestões. E tamo aí, até o próximo vídeo. Amém.